Entre nós, o nosso querido arcebispo metropolitano de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Bom dia, a sua bênção, que bom tê-lo entre nós. Bem-vindo. Bom dia, irmão. Parabéns pela fundação da congregação. E quero saudar a todos que nos veem e nos ouvem. E sermos redentoristas é a gente ser, então, pessoas que deixam o pecado, porque o Redentor nos salvou do mal e do pecado. Então, nesse sentido, todos nós usufruímos das graças de Jesus, o Redentor do mundo. Mas esse mundo precisa da redenção também nas eleições. Por isso nós vamos falar agora, neste momento, sobre esse assunto, que domingo que vem, se Deus quiser, já estamos lá naquele altar, que é o lugar onde a gente vai votar como cristão, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, como diz um documento bem do início da igreja. Os cristãos são a alma do mundo. E como é importante essa conscientização, então, essa união de fé e política. Aqui na Arquidiocese de Aparecida, por uma feliz iniciativa de Dom Orlando, também de uma equipe pensando Aparecida, nossas cidades da região, nós estamos fazendo um bonito trabalho com reflexões. Dom Orlando, e a partir disso, para ajudar o nosso povo em casa a escolher bem os seus representantes municipais no próximo dia 15, o que levar em consideração no momento das eleições? Então, iluminados pela nossa fé, não é, irmãos e irmãs? Porque a fé sem obras é morta. E a fé se manifesta no amor. E existe o amor social. Isso é política. Isso são as eleições. Se trata de amor social, de amor pelo irmão, de amor pela pátria, de amor, então, pela vida e o lugar onde nós vivemos. Porque todo cidadão, ele tem direitos, tem deveres, e nós temos agora esse direito conquistado com tanta dificuldade, o direito de votar. Isto é exercer um direito, uma cidadania. Mas eu queria colocar essa questão das eleições mais na linha um pouco da fé. Lembra quando Deus desceu do céu lá para o Egito? Com quem Moisés foi conversar? Com a política do faraó. Uma política errada. Estava massacrando o povo. Então, o primeiro gesto de Deus vir na terra, que é um gesto de salvação, foi um gesto político. Porque uma política entendida como bem comum, polis quer dizer cidade, cidadania, é algo muito sagrado. Apenas que nós, pecadores, vamos desviando esta beleza da organização política. As culturas mais originais do mundo, qualquer tribo indígena tem a sua organização política e também uma congregação. Tem o superior provincial, tem o professor superior, então, geral. Tudo isso é um jeito de organização dos grupos. Política é isso, a gente se organizar para fazer da nossa casa uma grande família de irmãos. E então, quando Jesus chegou neste mundo, também logo teve um problema político. Teve que fugir para o Egito, porque a política do rei Herodes queria eliminar o menino prometido para nascer. Está vendo? Jesus foi atingido pela política ainda sugando o leite materno e tendo que ir para o exílio. Depois vieram os profetas, em nome de Deus, da palavra de Deus. Quantos deles estiveram na frente dos reis, dos governadores, dizendo não é por aí, não vai dar certo, vamos ficar fiéis à aliança com Deus. E então todos os profetas, todos eles tiveram a voz, uma palavra para o bem das pessoas e pela fidelidade, então, a aliança de Deus para conosco. E Jesus trazendo o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Entre aspas, uma política boa de Deus. Porque o reino de Deus é a nossa amizade com Deus, Ele sempre ao nosso lado, sempre nos acompanhando, mas nos dando vida.
E o reino de Deus quer comida na mesa, quer saúde para todos, quer liberdade, quer dignidade, quer que a gente partilhe bem os bens da criação, porque Deus é o Criador de tudo. E assim, então, nós vamos percebendo o caráter sagrado da política, porque sagrada é a vida, sagrada é a dignidade humana, e sagrada é a nossa boa convivência no mundo, a política internacional. E aqui também seria bom lembrar, não é, irmão, que desde 1891, todos os papas, até o Papa Francisco, há 15 dias atrás, escreveram cartas sobre exatamente a doutrina social da Igreja, que nós chamamos de encíclicas sociais, mas o povo não lê. Muitos padres não leem. Aquilo é como o evangelho. Então, às vezes, a gente estranha por que a igreja fala do direito de todos, do direito à terra, do direito a não ser escravizado por ninguém. É Bíblia. Mas você ignora a Bíblia, e nós somos ignorantes, perdoem a palavra, nesse assunto. Então, estranhamos um assunto que é tão normal, tão sadio. Irmão, como é que nós vamos ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, sem nos envolvermos com as coisas da vida? E Jesus, faz uns 15 dias, nós ouvimos no Evangelho. O Herodes estava lá com muita política errada, e Jesus disse assim: ide dizer àquela raposa. Chamou a maior autoridade política do momento de raposa. Por quê? Porque não estava aceitando as coisas da vida, da dignidade das pessoas. E Herodes foi um grande sanguinário e muito esperto. Então a política não deve ser feita de espertezas. A política deve ser feita de dignidade. Aí o voto é sagrado. O voto ético, que significa não vou vender meu voto. Eu sei, irmão e irmã, que todos nós temos razões 1000 para não votar, mas isso é uma pena, é um engano. A doutrina social da igreja, não eu, a doutrina social da igreja. Tudo isso que agora que falei de fé, se a gente diz assim, o voto é sagrado, então não venda o seu voto. E seu voto é sagrado, votar é um ato de cidadania, de participação, de, vamos dizer, exercermos nossos direitos. E quanto, irmão, quanto nós sofremos no Brasil até que as mulheres pudessem votar, até que os jovens pudessem votar, e você vai jogar o seu voto no lixo. Por isso, pense bem, porque você votando, o seu candidato pode não ganhar, mas o seu voto vai ajudar aquele partido. Se votou num cidadão, é que você conheceu o partido. Então, você não perde nada votando, você só ganha. Mas eu entendo a decepção das pessoas, porque a nossa política é a política do jeitinho, é a política da politicagem. Isso decepciona muitas pessoas. Mas não. Vamos olhar um pouco como cristãos, sal da terra, luz do mundo? Vamos votar, se Deus quiser. É verdade, Dom. Eu ia perguntar exatamente isso, essa importância de não anular o seu voto. Porque às vezes num mundo tão descrente, mas não podemos ser assim. No ano do laicato, quando a gente falava sal da terra e luz do mundo, em todos os ambientes a igreja falava. Na política, olha aí, essa hora tão importante do voto consciente. O Papa Francisco que disse, está aí uma das maiores manifestações, uma manifestação alta de caridade. Você pensar, uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, do Orlando, quem vai ser o prefeito, o vereador, presidente, governador também, deputados quando é época, pensar na liturgia do cargo, o serviço disso, a responsabilidade. Então essa conscientização, ela é fundamental para que a gente vote bem. Isso é tão bonito, né? Porque nós tivemos santos reis e santas rainhas. Quer dizer, eu leio por aí que existe também uma santidade política.
Uma política honesta, gente, políticos bons existem, não vamos satanizar todo mundo, que é errado. Muita decepção, sim, mas satanizar a todos não é verdade. Você e eu conhecemos pessoas com essa vocação. O irmão aqui tem vocação. Olha o sapato novo dele aqui, viu? Para andar por aí evangelizando, não é? Missionário. Mas, vocacionado. Você, vereador, não deveria ser vereador se não sentisse uma vocação. A política é uma vocação e a política é uma missão. Lá na minha Santa Londrina, junto com os poderes lá, nós fizemos um curso muito importante para formação de vereadores. Isso é que é política boa. Preparar nossos vereadores que sentem essa vocação, que tem jeito para isso e não decidiram agora na esquina da rua porque alguém chegou e disse: olha, vem comigo que depois eu te dou um cargo lá na prefeitura e não sei aonde e tal. Isso não é vocação, isso é a politicagem. Então, é muito saudável essa política. E o nosso Papa Francisco repetiu agora na sua encíclica social, que é Fratelli Tutti. É também uma encíclica social, dizendo assim, olhe, o voto, como o irmão já falou, é um ato de caridade social e de uma alta forma de caridade. Isso que eu queria dizer, não é? Uma alta forma de amor aos irmãos. Então é nesse sentido que nós cristãos valorizamos tanto essa doutrina social da igreja, o poder do povo, quem governa é o povo, e é você que elege o que tira as pessoas, é o seu voto. Então são coisas assim, tão reais, tão necessárias e tão bonitas, mas claro, existe o pecado social, como existe a santidade política, existe também os pecados políticos, não é verdade? Mas não desanime por causa disso. Leia a doutrina social da igreja, nós vamos entender muito bem, como bem no início eu falei, lá onde você vai na sua urna, ali também é o altar do seu sacerdócio batismal. Eu, filho de Deus, quero um mundo melhor, segundo o Evangelho, por isso eu vou votar. É um ato também sagrado. Bonito, viu, Dom? Que conscientização. E outro dia aqui na Arquidiocese, o assessor do encontro nosso dizia assim, sabe? Ele falou, cuidado com esses políticos que aparecem com promessas, ilusões, que nunca foram nem na reunião da catequese, da paróquia, da comunidade. Suspeito dessa turma aí. Então a gente precisa acreditar. Não anule, não jogue fora o seu voto, conheça o candidato, veja as propostas e, claro que isso nos fará respeitar as diferentes opiniões, né, Dom Orlando? Isso é que é importante. Todos somos diferentes. Que bom que haja partidos diferentes. Mas será que a gente conhece os partidos? Ou a gente diz, é tudo a mesma coisa, é tudo ladrão, é tudo bagunça. Não. Há diferenças de partidos, mas se a gente não se debruça, e brasileiro não gosta muito de ler, e nós não podemos ir atrás também do que diz a TV Tal, a TV X, a TV A, B e C. Nós devemos ir atrás da nossa consciência de cidadãos, de uma boa informação, até porque, queridos, se votar é a gente ser sal da terra e luz do mundo, ser cidadão, a política não termina no ato de votar, é o menos. Depois, nós vamos participar e não participamos de maneira adequada no Conselho de Saúde. Lá metade de quem participa de um conselho somos nós leigos, não estamos lá. E lá se decide tudo sobre a saúde. Então, se só vão os do lado dos partidos, eles vão continuar dirigindo a saúde como querem. Nós nos omitimos e reclamamos, mas nós temos o direito da lei de estar lá e a nossa palavra vale tanto quanto a dos outros que ali estão, porque é conselho paritário. A minha palavra e a dele, que pertence a um partido, tem o mesmo valor, é igual, paritário. Então, conselho de educação, conselho de saúde, conselho do bairro, etc.
Tudo isso é política. E, irmão, uma coisa que eu peco, e talvez nós aqui também, é que nós temos direito de sentar lá, na Câmara de Vereadores, gravar tudo que é falado lá. Devemos acompanhar. Então, a política é isso, é a gente votar, mas depois acompanhar. E nós vimos bem recentemente as promessas que foram feitas pelos políticos e como hoje aquelas promessas já não existiram mais, mas nós não vamos desanimar. Nós temos espaço para, depois da votação, cobrar, exigir, falar, e a nossa voz tem poder nesses conselhos. Ano passado, a campanha da fraternidade era sobre isso. Nós aqui chegamos a fazer um folder para que Dona Maria Marcula Antunes de Oliveira, ela saiba onde, com quem falar, com que telefone, porque ela quer participar, por exemplo, do Conselho de Saúde. Fizemos até isso aí, porque temos esses grandes poderes políticos em nossas mãos e não temos a consciência, infelizmente. Vamos nos formar mais em política, irmãos e irmãs, porque isso é o puro evangelho. É o seu emprego, é o seu pão, é a sua saúde, é o saneamento básico, é a gente viver num mundo que não destrói, tudo isso coisa muito santa. Isso é fé e política, é um assunto muito bom. Dom Orlando, quem sabe no próximo sábado a gente poderia refletir mais alguma coisa em torno disso, na véspera das eleições, mas que isso desperte você no bairro, na comunidade, nas dioceses. Nós precisamos ler mais os documentos sociais da igreja, à luz da palavra, os valores do reino, e vamos fazer esse reino acontecer pelo nosso voto. Vamos acreditar, vamos fazer bênçãos e graças nos nossos municípios através da ação da política. Dom Orlando, nós queremos agradecer muito, pedir a sua bênção, que o Senhor continue nos inspirando e refletindo tão bem assim conosco. Pai amado, que nos destes a boa política da fraternidade e da solidariedade, quero te agradecer por tantos leigos e leigas que realmente vivem essa dimensão política da fé, social, e que a nossa igreja não se omita nessa sua missão neste mundo, porque Jesus veio salvar o mundo inteiro. E a todos nós, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, com Santo Afonso Maria, claro, não é? A segunda-feira é festa, eu vou almoçar lá, deve ter coisa boa, lá vou eu. Bem-vindo. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém! Viva Dom Orlando Brandes, viva a política! Vamos nessa consciência.